Vamos Vamos. lá com esse tema, né, Débora? Que, Vamos. olha, tenho que dizer para vocês que foi A um semana tema foi que quente com esse tema, viu? é verdade. É um Foi, tema que foi. assim a Débora teve essa ideia aí de, enfim, partiu. Acho que vou contar um pouquinho para o pessoal, né, Dé? Isso. Numa conversa, né, que a gente estava falando, que eu estava falando sobre Setembro Amarelo. A gente estava conversando sobre Setembro Amarelo. Essa semana eu fiz um videozinho falando, né? Hoje eu fui numa empresa fazer uma palestra, amanhã a gente vai de novo fazer. Isso. Enfim, isso que está tão forte. E falando disso, a Débora trouxe alguma coisa sobre relacionamento, né? Ah, eu li alguma coisa sobre relacionamento amoroso, que muita gente, o índice de suicídio em cima do relacionamento, de quando termina um relacionamento amoroso é grande, porque entra em depressão. Aí nessa conversa, aí surgiu a Isso. ideia. Ela falou: vamos fazer uma live para falar sobre a depressão, sobre relacionamento amoroso. Enfim, estamos aqui, né? Exatamente. E aí eu vou até complementar a sua fala, Ode, e depois eu quero que você se apresente, porque tem pessoas do meu perfil que não conhecem você, nem pelo trabalho que a gente realiza em Sim, conjunto, e e o nem meu a o mesma trabalho que você coisa, faz né? individual. Mas a ideia de fazer essa live, de falar de depressão e relação, relacionamento amoroso, qual a relação dessas duas coisas? Por quê? Eu compartilhei com as pessoas que eu vim de um processo de violência doméstica, de relacionamento tóxico. É claro que hoje eu falo disso com muito mais tranquilidade, mas assim, eu olho para trás, Ode, e eu não passei por depressão, né? Eu Uhum. não entrei em depressão. Só que eu ouço as pessoas falando sobre relacionamento, principalmente dos trabalhos que a gente realiza, que vem realizando ao longo dos treinamentos que a gente faz, de pessoas que já passaram por problemas homéricos, e às vezes nem tão grandes, mas entram em depressão. Então, assim, não tem um termômetro, né, Odi? Não tem isso até aqui entra em depressão. A partir Não, daqui, não, né? não dá para a gente falar dessa forma, até porque é muito pessoal, né? Tem Mas pessoas é que já legal falar sobre isso porque as pessoas se comparam, Odi. se comparam, exato, mas não dá para dizer que todos que sofrem uma relação abusiva ou uma relação tóxica, ou quando termina um relacionamento, vai entrar no processo depressivo. Vai depender muito de como você lida com essa situação. Né? Depende muito de como você vai lidar com essa situação. E porque, assim, tem muitas pessoas que já têm uma personalidade mais depressiva, tem pessoas que já têm esse transtorno, né, Isso, já faz isso parte faz desse parte de quadro. uma das perguntas que eu recebi, Odi. Se E existe aí uma são predisposição. gatilhos, né? Ah, Se existe pode uma falar. predisposição para depressão. Existe pessoas com predisposição a ter Então, depressão? tem alguns estudos, isso daí ainda, até onde eu sei, não está comprovado ainda, mas tem alguns estudos que falam até da questão genética, né? Tem alguns Tá, estudos que falam que a depressão é genética, mas pelo que eu sei, não foi comprovado isso, mas tá, se fala a respeito da genética. Mas tá. a hereditariedade, sim, né? A hereditariedade pode estar muito presente porque é o aprendizado, né? Você é criado muitas vezes por pessoas, né? Aquela pessoa que é pesada. Pensando na depressão, naquele sentido de ser aquela pessoa mais pesada, aquela pessoa mais pessimista, aquela pessoa que vive essa angústia, essa tristeza. E isso você vai. É essa vida que você apresenta para o seu filho. Entendeu? Então, acaba Entendi. tendo essa predisposição nesse sentido, né? Então, Entendi, de ser uma entendi. pessoa mais fechada, quer dizer, não é a única coisa, né? E tem Tá. muita gente que não vive essa situação e desenvolve depois uma depressão. Então, a gente não pode generalizar. Eu estou falando de várias É. coisas que podem acontecendo aí. A gente não generaliza, mas podemos dizer que
o meio que a gente vive pode ser um fator a potencializar isso. É isso, Odd? Pode ser um fator, sim. Aí, só entrando um pouquinho até nesse tema, né, Dé, que a gente trouxe, aí eu vou perguntar para você, já que o pessoal aí vai respondendo, e você me ajuda a acompanhar, porque Sim. assim, eu pus até o óculos para poder ler, mas eu não vou acompanhando. A gente vai fazer as perguntas, tá, pessoal? Pode ir colocando aí que a gente tá lendo. Pode perguntar, Odd. Assim, qual que é a relação, na verdade, de depressão e um relacionamento amoroso? Eu vou, na verdade, com propriedade acadêmica e de campo, quem pode me dizer isso é você. Mas eu vou falar um pouco do que eu tive como experiência de vida, né? Embora eu não tenha entrado em nenhum processo de depressão, Odd, mas percebo pelo trabalho que a gente faz enquanto ser humano, de ter vivências, né, fazer cursos, treinamentos, eu percebo que é uma linha muito tênue entre, e inclusive foi uma das perguntas, entre entender o que é tristeza e o que é um sintoma que está me gerando essa doença, né? Sim. Então, como eu já mencionei até nos vídeos, eu tive anjos que me ajudaram ao longo do processo, né? Pessoas que realmente me abriram os olhos para algumas coisas e foi muito, muito a conta-gotas. Mas tem pessoas que não têm acesso a esse tipo de recurso que a gente trabalha, né, Odd? Até hoje eu converso, já tem 5 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano. E até hoje tem pessoas da minha família, tem pessoas que me seguem no Instagram ou do meu Facebook, enfim, que me conhecem, que não sabem o que é inteligência e desenvolvimento emocional. Então, eu tive a sorte de ter acesso a esse tipo de informação e conseguir entender ao longo do meu processo o que era uma tristeza, o que era algo que eu poderia trabalhar e se já era algum processo de depressão. Então, eu conseguia diferenciar isso, mas a maioria das pessoas não conseguem. Porque é muito parecido, Odd. E aí, você, enquanto profissional, até fala pra gente... e para quem está assistindo a gente, como que a gente consegue, uma pessoa que não tem esses recursos que eu tive, como que a gente consegue identificar, né? É claro, a gente está aqui, depois eu vou até colocar uma outra dúvida que eu recebi por WhatsApp, tá? Mas como que a gente consegue? Aí o que acontece, assim, às vezes uma simples tristeza é vista como uma depressão, e é uma simples tristeza, né? A tristeza, né, ela passa, ela não permanece, né? Às vezes, quem nunca acorda, né? Aquele dia que você está triste, aquele meio dia que você borocochô. está se sentindo mais deprimido. Isso acontece. Agora, a depressão, essa tristeza muito mais profunda. E a gente, assim, hoje a gente estava comentando com a Luciana, que eu acho que entrou, deve estar por aí. A gente estava falando sobre isso, assim, que a forma errônea, às vezes, da gente olhar a depressão como algo que quem está deprimido é aquela pessoa que fica na cama, que não quer levantar, que tem aquela tristeza profunda e que não, e que perde totalmente o ânimo e fica na cama, né? Assim, é um processo depressivo, só que nem sempre a pessoa que está em depressão está nesta forma.
né? Tem gente, às vezes, do seu lado que está se mostrando feliz, sorrindo, né? Está mostrando aquela coisa que você fala assim, nossa, e na verdade ela está num processo depressivo muito grande e a gente não percebe. Né? Por quê? Porque ela cria as máscaras para ela mesma, muitas vezes. Sim. Né? Essa Mas pessoa tem condição de fazer essa autoanálise, Odd? Uma vez que ela algumas está em depressão? nem sempre. Nem sempre. Nem sempre a pessoa percebe que está em depressão. Então, o que a gente fala é assim: se você se você sente uma angústia muito grande, se você sente uma tristeza que não vai embora, se você começou a perder o prazer naquelas coisas que antes te dava prazer, sabe? Se você começa a se sentir mais desanimado, não tem vontade de fazer as coisas que você fazia antes, sente um cansaço muito grande, sabe? Aquele cansaço excessivo, um sono muito excessivo e nem sempre consegue dormir direito. Quando vai acumulando vários desses sintomas, É para procure ficar ajuda. esperto, né? É para ficar esperto e assim, tem que buscar um profissional, busca um psiquiatra, busca um psicólogo para ter essa avaliação, né? Porque a gente é caso a caso que a gente tem que avaliar. Então Sim. Não procura. tem, não tem uma receitinha, né, Odd? Porque quem tá Não, triste, quem tá depressivo, sente a não. tristeza, né? E aí tem que ter essa avaliação, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho, muito. Vai em busca, tá na dúvida? Vai em busca, porque isso pode, Pergunta. pode piorar, né? Legal. E assim, E não, eu ia entrar no relacionamento. Eu eu ia ia fazer focar, isso agora. porque senão a gente vai ficar falando aqui só de depressão, depressão, depressão. Eu ia falar isso E, agora. e eu ia falar assim dessa coisa do relacionamento, né? O quanto é comum, não que todos, igual você diz, eu não entrei num processo depressivo, que bom, mas muita gente entra, sim, entra num processo depressivo. E tem aqueles que não chegam a entrar nesse processo depressivo. Por quê? O fim de uma relação, eu costumo dizer sempre assim, o sofrimento é inevitável, né? Quando acaba. Você vai sofrer, sim, no final de uma relação, no final de um relacionamento. Ó, Vai aproveita o ter gancho, tem uma sofrimento. pergunta sobre isso, sem querer te cortar, É, mas só para a gente aproveitar o contexto. A é. Kelly Ig está perguntando: eu consigo seguir em frente depois de 19 anos juntos, sem sofrer pelo término? Caraca, Ah, você não é super 19 mulher, anos. viu, Kelly? É. Então, Kelly, assim, você consegue sim, mas assim, quando você fala sem sofrimento, é isso que eu acabei de falar, o sofrimento é inevitável, né? O sofrimento é inevitável. Mas o que você não precisa permanecer nesse sofrimento, que isso é o ruim. Mas sofrer, mesmo que você não goste mais, mesmo que essa relação não tenha mais nada, mesmo que tenha sido uma relação tóxica, assim, é o fim. Então, quando É, termina, você vai ter que sair de um estado e entrar no outro, né? é, Então, e quando eu falo sofrimento é inevitável, é porque já está sofrido. é. Na Eu relação posso você já está complementar sofrendo. tua fala, Odd? Claro. É interessante a gente também ter um olhar autorresponsável para a nossa tristeza, né? Porque a gente encara, e na pergunta dela, pelo menos, eu encaro que para ela, para você, Kelly, a tristeza é algo ruim, né? Esse processo da dor é algo ruim, quando na verdade é um rompimento como qualquer outro, né, Odd? E a tristeza permite a gente entrar num processo de reflexão tão bacana, tão profundo, que quando a gente está feliz, a gente não tem as mesmas percepções de quando a gente está triste. E quando a gente Então, termina um relacionamento, não tem como não passar por a fase não do luto, tem. né? É É, claro que tem relacionamentos e relacionamentos, né? Tem muitos. Assim, a gente tem que pensar muito, assim, porque às vezes você termina, eu vejo muitos casos, e eu acho que a gente veio até por essa live, porque eu comentando com a Débora, assim, o quanto isso está aparecendo cada vez mais, às vezes no consultório eu me sinto repetitiva, porque eu estou falando a mesma coisa,
sabe, durante o dia eu repeti, parece que eu repeti várias vezes a mesma coisa, né? Então, porque tem surgido muito isso, tem acontecido muito. Então, assim, você termina um relacionamento, você vai passar por uma fase de luto, mas o luto acaba, né? Ele não é permanente, não vai durar por muito tempo. Né? Então, quando você permanece nisso, que aí você muitas vezes vai até para um processo mais depressivo, a gente precisa entender o que está te prendendo nessa relação. O que faz você ficar nela? Né? Qual é o ganho que você tem nessa relação? Aliás, né, a gente volta até um pouquinho para entender o que fez você entrar nessa relação. Né? Porque algo fez você entrar nessa relação e quebrar isso está muito difícil sair. É. Né? E a gente começa a se perguntar também se isso que você sente ainda, né? Ou isso que você sentiu que te fez permanecer tanto tempo, às vezes, numa relação que não estava boa, porque muitas vezes você fica por anos numa relação onde você sofre. Você sofre, mas nesse sofrimento você fica esperando que o outro faça alguma coisa, né? Que o outro mude, porque o outro não é bom, porque você fica numa vitimização e olhando para o outro. Então, é o momento de você olhar para você e entender o que fez você permanecer nessa relação. Isso que você tinha por essa pessoa. Era amor ou era uma dependência emocional? O que é isso? Porque normalmente existe uma dependência emocional nessa relação. Emocional. Exatamente. Isso que você falou, ó, também já é um complemento, até a pergunta que a Paty... Para mim não está aparecendo nada, olha só. Tá? Nada. Depois é alguma configuração dos teus comentários aí. Depois você pede até pro Cissa dar uma olhada. Tá. Aí não aparece. Mas aqui tá como Pratici Decor, da Decor. Não sei qual que é seu nome. Depois você coloca aqui. A pergunta dela é como se libertar da culpa pelo término. Acho que vem em conjunto ao que você acabou de falar, né, Odi? O que eu ganho nessa relação, né? O que olhar para ter esse olhar autorresponsável e se perguntar por que Então, sabe o que acontece, Dé? Quando eu escuto essa pergunta, é óbvio, eu não vou responder sem ter noção de como foi essa relação, do que é essa relação, né? Claro, claro. Sem ter essa noção. Mas quando eu escuto isso, assim, como eu me livrar da culpa, o que acontece? É importante você olhar o quanto você está vivendo no ontem. Né? O quanto você está olhando para trás e se lamentando pelo que você fez e pelo que você não fez. Não tem como voltar atrás. O que aconteceu, aconteceu. Já foi, né? O que aconteceu foi. O que eu tiro de aprendizado disso para seguir e olhar para frente, para não repetir esse erro, né? Então, porque senão eu vou ficar carregando essa culpa, porque eu fico numa briga com aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, com aquela situação que aconteceu lá atrás. Eu fico num processo de briga em relação a isso, numa briga muito grande, e eu não saio do lugar. Eu fico vivendo o passado. E assim, aí eu supervalorizo aquilo. Quando eu falo supervalorizo, eu quero dizer assim, quando a gente fala demais a respeito de uma determinada coisa, quando eu fico naquele sofrimento e naquela briga em relação àquilo, eu dou tanta atenção para aquilo que isso se torna enorme dentro da gente. Né? Exato. E quando é aquilo que a gente fala, e quando eu simplesmente olho para aquilo e falo assim, aconteceu. Né? Eu fiz isso, eu sinto muito por ter feito isso, mas eu não tenho mais como lutar contra isso. O que está ligado àquela coisa da aceitação e do acolhimento, né? Eu vou olhar para trás, agradecer, né? Na sistêmica a gente fala muito disso, eu vou agradecer o que eu vivi, eu vou agradecer o meu aprendizado disso tudo, só que agora eu sigo em frente. Eu paro de lutar. Quando eu paro de brigar, eu deixo de ter o conflito. E aí essa culpa ou toda essa situação vai ficar bem pequenininha, ela vai diminuir esse tamanho. Né? Eu não sei se eu consigo responder para ela,
Mas, assim, a culpa me vem muito isso, né? O quanto eu fico no ontem. A culpa está muito relacionada ao olhar para trás, né, Odd? Ao nosso padrão de estar preso ao passado. Pois é, pois é. E você sabe, Odd, que eu acho que eu já até compartilhei isso com você. Eu ouvi certa vez uma frase, bem recente, inclusive, levei para essa pessoa uma questão minha, e ele foi brilhante na colocação dele, e quero compartilhar com vocês que talvez acredito que ajude muita gente. Às vezes a gente está tão preso, tão ligado às conveniências do ego, que a gente não percebe que do lado de fora não está acontecendo nada, né? O externo tá tudo beleza, mas aqui dentro é uma tempestade horrorosa, mas que não condiz à realidade, né? A realidade é outra. Isso aqui são as minhas interpretações internas, né? E eu acho bacana quando a gente aprende a separar isso. Peraí, deixa eu entender o que eu tô alucinando, né? Usando a palavra no sentido de inventar, né? O que eu tô valorizando e o que de fato está acontecendo fora. Quando a gente separa essas duas coisas, e aí eu acho que trazer isso para o contexto de relacionamento amoroso é maravilhoso, porque às vezes a gente briga com o namorado, namorada, marido, companheiro, enfim, porque não viu uma mensagem de WhatsApp, por exemplo. Isso vira uma briga. Eu já presenciei na rua, umas coisas assim, avassaladoras, e por causa de uma mensagem. Quer dizer, o externo... Porque são as fantasias, né? A gente vai criando fantasia, fantasia, fantasia e acredita nela. E acredita nela. Muito! E o outro olha para você e fala assim, oi, né? É isso, isso. Tudo certo. E assim, aquilo é uma coisa tão grande, tão grande. Foi aumentando dentro de você e você em nenhum momento foi perguntar para o outro aquilo. Então você viveu com aquela fantasia como se fosse uma real. Sim, você foi perfeita na sua colocação, Odd, porque isso, inclusive, foi uma das razões pela qual eu permaneci tantos anos nesse relacionamento abusivo. Porque as pessoas... Eu já tive um amigo, na época de colégio, colegial, que ele nunca mais falou comigo, porque ele disse o seguinte... Olha, eu não quero mais conversar com você, porque eu não aguento mais você me falar dessa pessoa... do como ele te faz mal, de o que ele faz com você, e você é bonito, inteligente. Só que a gente que está dentro do processo abusivo, tóxico, a gente não enxerga essas coisas. A gente não vê que, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou desenrolada, tô perdendo tempo. A gente não enxerga desse jeito. Então, eu vou pedir pessoas, vocês que têm conhecidos, conhecidas, que estão num relacionamento que para você é nítido que é abusivo, tenha responsabilidade afetiva, tenha empatia com essa pessoa que está do outro lado, porque dentro da cabeça dela não é assim que ela vê. E eu digo isso por mim. É nítido, hoje é nítido. Gente, como que eu não via? Mas eu não via. Porque dentro da minha fantasia, a coisa era absurda. Né? E esse cara, esse rapaz, parou de falar comigo. Não falou comigo mais. Muitas vezes, assim, eu olhando de fora, falo que absurdo, como que você está numa situação como essa? Mas para quem está vivendo, por mais que esteja sofrendo, às vezes é isso. Assim, ok. É difícil.
É como se fosse normal, eu não queria usar essa palavra, É. mas é como se fosse Mas é normal às isso. vezes. Para mim E foi aí isso. entra em alguma coisa que a gente, na PNL, se fala muito, né? Que é a intenção positiva dos comportamentos. Né? Sim, Assim, sim. quais são os ganhos que você tem em permanecer nessa relação? Pode ter certeza que você tem um ganho. Alguns sim, óbvio. No primeiro momento você vai dizer, nenhum, eu só sofro. Não, você vai Né? achar um absurdo a pessoa te perguntar isso. É Sim, né? absurdo a pessoa perguntar Eu isso. só tenho perdas. Ok, mas você permanece nele. Então Sim. tem algum ganho, tem alguma intenção positiva neste comportamento que faz você É. permanecer nele. Não tenha É. dúvida disso. Sim, Tem, sim, né? Porque sim. senão você hoje talvez você não enxergue, mas ao longo da sua vida algo você Você vai ganhou. enxergar. Sim. E aí fez você permanecer e faz você permanecer. E quebrar isso é algo muito difícil. É muito sofrido, é dolorido demais. É demais, é demais. Eu E, falo por experiência própria, não é fácil mesmo. Por isso, essa história de que vida de marido e mulher não se mete a colher, eu meto sim. Porque eu falo isso porque por muito tempo eu quis que alguém metesse a colher, porque eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem. Eu rezava a Deus, faz acontecer alguma coisa de ruim para para eu poder me separar. Olha que absurdo. porque assim, Porque eu não assumo a responsabilidade. e Entende? eu escuto isso direto. Olha lá. Isso tem tantos anos, mas é tão atual, tá vendo? Bem que o outro podia arrumar alguém que aí era um motivo para isso. Nossa, pedi muito para Deus isso. Eu acho que Deus olhava para mim e falava, ai, o outro precisava amiga. fazer alguma coisa para eu poder sair. Né? Isso eu escuto direto. Eu não quero assumir a responsabilidade. É difícil assumir a responsabilidade, ódio. É muito, é muito pesado. E tenho medo do arrependimento. E esse medo do arrependimento está muito ligado a isso que está te prendendo nessa relação. A essa intenção positiva também, né? Exato. Aos ganhos que você tem em permanecer ali. Né? Tá muito ligado a isso. Né? Então eu meto a colher sim, já aviso aos navegantes, porque às vezes a mulher, o homem, não tem recurso e não consegue. Então, o meter a colher, óbvio que eu tô usando até um termo mais escrachado, mas assim, de perguntar, olha, tá vendo? Você percebe? Se eu tenho empatia, né, Odd? Que eu acho que falta tanto hoje em dia. E tem uma coisa, eu queria, assim, ouvindo isso tudo, assim, eu não sei nem se cabe nessa nossa, mas eu vou falar. Enfim, eu vou falar porque eu quero. A live é minha, eu vou falar porque eu quero. Tem uma coisa, assim, que eu queria falar um pouco para as pessoas se observarem, né? Porque às vezes nem sempre as pessoas percebem, Débora, que está vivendo, né? Isso que a gente está falando, que está vivendo uma relação que está fazendo mal. Né? E traz isso, nossa, mas eu amo essa pessoa, eu sou apaixonado por essa pessoa. Talvez essa pessoa nunca tenha amado realmente alguém e não saiba o que realmente é amor. Porque uma relação que existe amor, ela é leve, né? Ela é gostosa. É sem culpa. Ela não traz culpa, ela traz troca. Eu consigo falar sem medo. Eu não preciso pisar em ovos para falar. Quando o amor, eu não preciso. Eu falo. Né? Então, ela é muito mais leve. Eu desejo melhor para o outro. Né? Essa história de dizer que o amor é livre, as pessoas confundem com o amor ser libertinoso. Não é isso. Né? O amor livre é aquele que eu me permito a estar à vontade numa relação a dois. Porque a gente dizer o que eu... Exato. É isso. O amor livre, para mim, é isso.
Mas é exatamente isso. Eu respeito a individualidade do outro, porque quando é muito comum isso, quando duas pessoas se juntam, não precisa nem ser casamento, mas quando duas pessoas se juntam, elas ficam numa simbiose tão grande que elas perdem a individualidade. Não consegue mais separar depois, né? E isso não permite que a relação cresça. A relação não cresce. Né? Então, o quanto é importante ter individualidade. Eu sou casada, tenho um marido, né? A nossa relação pode ser da forma como for, mas eu tenho vida além dele. E isso é importante, a gente ter a vida além do outro. A gente tem que se respeitar nesse sentido. Né? Então, eu Claro. tenho que ter a minha individualidade. Né? Mas Isso para chegar mas para chegar nesse processo de amadurecimento, Odd, eu confesso, como vivi essa história, é um caminho de aprendizado e de assumir a responsabilidade. Então, Eu digo isso, pode falar. Eu digo isso de assumir a responsabilidade, que embora hoje estou em outra condição emocional, mas eu me recordo perfeitamente que a virada de chave da minha vida para eu sair daquele limbo foi assumir a responsabilidade. É enxergar onde eu estou e entender que eu me permiti estar naquele lugar durante aquele tempo, sem culpa, sem julgamento nenhum, né? Óbvio que se eu fosse escolher, eu não escolheria passar pelo que eu passei, óbvio que não. Por isso que é importante você olhar para você, né? Então, o processo, né? A primeira coisa é você poder olhar para você, tirar um pouco o olhar do outro, porque se olha muito para o outro e não olha para si, né? A sua vida está nas suas mãos, então você precisa olhar para você, porque a decisão é sua. Então eu tenho que olhar nos meus 50% dessa relação que é dividida, né? A dois, na minha parte, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer? Então, olha para você. Porque a partir do momento que você olha para você e você de desenvolvimento, você cria uma segurança, e só a partir do momento que você cria uma segurança, você tem esse amadurecimento na relação que você está falando. Para eu, tendo essa segurança, esse amadurecimento, fica muito fácil eu ter uma relação como essa, entendeu? Onde eu respeito a individualidade do outro, onde a gente se respeita. Né? Então, você primeiro tem que olhar para si, para você se desenvolver. É isso aí. E se tornar uma pessoa mais segura. Mais perguntas? Tem várias aqui, mas a questão da segurança, eu sinto que é um resultado, Odd, desse processo de assumir a responsabilidade. E quando eu assumo a responsabilidade, eu não tenho culpa, porque eu deixei de olhar para trás com apego. Eu olho para trás, sim, mas trazendo o aprendizado, como você mencionou no início da live. Então, eu digo, e acho que isso é super importante falar, de assumir a responsabilidade, porque quando você assume a responsabilidade, não tem outra coisa que se sobrepõe a isso. E aí eu sinto que o processo de ter respeito por si, pelas suas emoções, pelo seu momento, ele é algo que vem automático, né? Agora, um ponto que até hoje eu ainda preciso, calma, deixa eu parar, respirar, entender
que do lado de fora não está acontecendo nada. Isso tudo é aqui, ó. E o ego fica, quando ele se sente ameaçado, porque todos nós, o ego é inerente ao ser humano, né? Mas a gente alimenta ele de forma errada, né? Mas ele, quando ele se sente ameaçado, ele vem para cima com um monte de sentimentos inferiores, né? E é importante fazer esse minutinho. Peraí, deixa eu respirar. Do lado de fora não está acontecendo nada. Isso aqui são projeções dos meus filtros, das minhas, do que eu acho, interno, né? Ou seja, existe relação, então, Odd, da depressão com relacionamento amoroso? Sim. Não é sempre, mas existe, né? Não é sempre, mas existe, né? E o relacionamento amoroso, assim, às vezes é um gatilho para a pessoa entrar num processo de depressão. Né? Um gatilho. Certamente. Né? Não necessariamente a depressão, a relação fez com que a pessoa entrasse em depressão. Às vezes ela funcionou como um gatilho de algo como que já um gatilho. tem aí perto. Exatamente. Né? Mas tem Deixa eu ver se tem pergunta. Gente, ai, como vocês são queridos. Eu adoro essas pessoas. Ai, por que eu não vejo? Já tem gente falando assim que estará com a gente no curso do dia 5. Aproveita e fala dele. Enquanto eu vejo se tem pergunta aqui. Quem é que tá falando que vai estar com a gente? A Aninha. A K. Ai, que legal. Ah, uma pergunta. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Eu recebi ela pelo Facebook. A pessoa até comentou, olha, eu não vou poder acompanhar a live, mas pergunta e depois me manda, eu vou assistir a gravação. Como, Odd, como lidar com a ignorância do companheiro? Quando você está num processo depressivo. Como que a gente faz isso? Ai, Deus! Que perguntinha, hein? Como lidar com a ignorância do companheiro? Ignorância no sentido de não faltar informação. Sim, dele não entender o que está acontecendo. Né? Que isso pode acontecer, sim. Né? E eu acho que é natural. É natural, até porque hoje em dia muita gente ainda tem muita gente que não acredita na depressão, né? Tem muita gente ainda que olha para a depressão e vê como uma frescura, né? É frescura, imagina. Já ouvi cada absurdo. Vai para a igreja, tá faltando Deus no coração. Ainda isso é muito presente, isso ainda é muito forte. Né? As pessoas não entendem, mas você tem tudo. Né? Por que você tá assim? Olha que vida linda que você tem de tudo. Você não tem nada para reclamar. E não consegue. Então, assim, isso acontece mesmo, de um companheiro, um parceiro ou uma parceira não compreender isso, né? Assim, como lidar com isso? Ele vai ter que, de alguma forma, aprender. E, às vezes, assim, primeiro, você tem que ter uma aceitação do que você está vivendo e você tem que ter uma busca profissional. Então, leva essa pessoa com você. Leva essa pessoa também. Porque, às vezes, vindo de você, ela não vai entender. Ela não vai acreditar. Né? Mas, assim, uma das dicas que eu posso falar, uma das coisas que pode se fazer, leva ele no profissional que você está indo, né? Para que converse, peça para que alguém converse com ele, mostre vídeos, enfim, primeiro para que ele entenda o que é a depressão. Né? Ele precisa entender o que é a depressão, o que é isso, o sofrimento, porque quem está num processo depressivo sofre muito, sim, e não está ali porque quer. Né? É algo muito forte, né? E que dói e é além dessa pessoa. Né? Não, e ele nem sente
entende. Então, assim, ele precisa primeiro entender isso. Então, uma das formas que tem é pedir para que um profissional converse com ele, convide ele para ir, explique. Agora, se não tiver forma alguma, né, se ele não quiser de forma alguma entender, aí a gente tem que rever o que está acontecendo nessa relação. Exatamente. Porque se você está do lado de um parceiro que não te apoia, que não te ajuda, que não está com você, aí a gente tem que rever, né? O que eu diria isso. Rever, vai olhar para isso, isso. porque não é possível. Eu quero alguém que esteja do meu lado e que procure me ajudar, não me colocar lá para baixo, cada vez pior. Né? Exatamente. Ó, de uma outra pergunta que eu recebi. Eu não sei nem quanto tempo tá essa live, né, Dé? Ah, tá gostoso. Vamos lá. O pessoal tá aí ainda, tá acompanhando. Tá acompanhando. O pessoal tá fiel aqui. E já tivemos vários comentários. O pessoal tá interagindo. Depois você vai conseguir ver, sim. A pergunta é o seguinte. Eu não sofri agressão, abuso, mas eu convivia num ambiente que isso acontecia, né? E isso pode gerar, de alguma forma, na pessoa adulta, de uma predisposição a um processo depressivo, ou até ter relacionamentos parecidos com o que a pessoa viu, né? Cresceu, não sei. Você fala de uma criança. Que vive num ambiente desse. Isso. Né? Que vive num ambiente de agressão. Eu já vi casos, eu já acompanhei casos no consultório de pessoas de crianças que viveram em ambiente desta forma, assim, onde existia muita agressão, que existem duas possibilidades. Essa pessoa que eu acompanhei, ela tinha se tornado tão agressiva quanto, porque a agressão, por mais que racionalmente ela saiba que é uma coisa errada, internamente faz parte, é como se isso fosse algo normal, entendeu? Então aí se torna uma pessoa agressiva. E não só fisicamente, às vezes agressividade verbal, porque a forma como ela péssimo aprende, também. Que é péssimo, porque é a forma como ela aprende a lidar com as situações. Né? Então, a conseguir as coisas, a chamar atenção, a ter atenção. Então, é através de uma agressão. Né? Então, assim, a criança aprende pela repetição. Né? Ela aprende pelos modelos que ela tem. Né? E mesmo que, se essa criança, a gente pode dizer que existem casos que viveram daquela forma e são completamente diferentes, porque às vezes tem uma luta aí para ser diferente. Mas tem uma coisa que a gente aprende nas constelações familiares, que é assim, se você vem de uma família desta forma, né, se você começa a ter um comportamento muito diferente da sua família, você pode fazer, tem muita gente que faz, mas ela fica com um sentimento que não é positivo, né? É como se ela tivesse uma consciência pesada. Por quê? Porque ela deixa de pertencer a essa família. Entende? E sendo que a criança, desde o momento em que nasce, ela luta para pertencer. E quando ela se torna uma pessoa diferente, porque ela segue um caminho diferente, o sentimento que fica é do não pertencimento, e às vezes ele é muito difícil, é muito ruim. Então, entende o que acontece? A grande probabilidade dela repetir o mesmo ambiente, o mesmo processo. É óbvio que dá para se desenvolver, dá para trabalhar, né? É possível ser diferente, sim, mas eu tô falando do que normalmente acontece no processo. Ode, vamos finalizando, mas eu só queria falar uma coisinha antes. Algumas pessoas já me perguntaram, embora isso também é muito comum ver na televisão e em redes sociais, né? Puxa vida, mas assim, como que você fica tanto tempo num relacionamento que é tóxico, né? Ele não começa ruim, né? Isso que é interessante falar.
o abusador, no caso, ele não começa sendo uma pessoa grosseira, uma pessoa agressiva. Muito pelo contrário. E tem sempre aquela história de que estou fazendo isso porque eu quero cuidar, porque eu amo muito. Que é aquela visão distorcida do E amor. ele acredita nisso. Ele Acredita, acredita nisso. acredita. Então, eu acho bacana a gente também reforçar isso, né? Porque não são sempre. E outra coisa que eu queria falar, Audi, é que não existe só um trabalho com psicólogo, né, Audi, com terapia. Existem tantos outros recursos que a gente pode explorar mais, né? Como o próprio desenvolvimento humano, com o desenvolvimento da inteligência. E como as pessoas têm banalizado essa história de inteligência emocional, né? Eu vejo cada barbaridade na internet que olha. E é um recurso tão poderoso, né, Audi? Você, como psicóloga, você leva isso pro teu consultório também, né? Com certeza, existem várias formas, né? Existem vários trabalhos aí que são feitos, que você pode olhar para dentro de você, que você pode se desenvolver, né? E que podem te ajudar, né? Inclusive a nossa oficina de renascimento. Por favor! Agora, já pegando o gancho, pegando o gancho dessa fala, sábado, dia 5 de outubro. Nós vamos fazer a oficina de renascimento aqui em São Bernardo do Campo. Vai ser um dia das 9 às 6 da tarde. Vai ser um dia assim que a Débora está junto com a gente. Eu, a Débora e a Luciana. Nós já fizemos toda a programação e ficou maravilhoso. Incrível. Né? Tá incrível. Então, assim, são vivências, são dinâmicas seguidas de respiração, né? Então, assim, e todas foram muito bem pensadas num processo para você olhar para você depois olhar para dentro de você, para você olhar para as suas relações. A gente vai fazer exercícios também sistêmicos, e para a tomada de pai e mãe, que na constelação a gente fala do quanto isso é importante, vamos respirar em cima disso. Enfim, vai ser um dia muito legal, gente. Tem gente aqui na live que não sabe o que é isso, tá? Deve estar achando a gente doida, falar, como assim respira, gente? Se eu não respirar, você não estava vivo. Conta para eles o que é renascimento, o que é a técnica. Eu vou falar bem rapidinho, até porque a gente já tem 1 hora que está falando. Ai, Débora, era 20 minutos. Se eu publicasse o áudio que você me mandou antes dessa live, era 20 minutos. Tá bom, Audi, 20 minutos. Só que quando a gente se junta pra falar... Débora, vai ser 20 minutos de live. Tá bom, Audi. Mas, mas que bom que você viu, deu para engajar bastante gente com esse assunto, acho legal. Mas para quem não conhece, as pessoas. Sim, sempre ajuda. Eu tenho essa convicção muito forte em mim, Audi. Até porque eu fiz o meu depoimento muito despretensiosa, acordei na segunda-feira e falei, vou fazer. Óbvio, teve outros episódios anteriores que me levaram a isso, mas ajuda sim. E foi incrível, assim, um despertar para outras pessoas bem legal. Sobre a respiração, o renascimento, para as pessoas que nunca ouviram falar, o renascimento é uma técnica de respiração que o Leonard Orr deixou um legado incrível para a gente, onde através dessa respiração ritmada, que a gente chama de respiração cíclica, a gente consegue ativar memórias musculares, oxigenar o nosso sangue num nível onde algumas memórias que estão no nosso subconsciente vão se desprendendo, trazendo para a gente uma consciência. E aí, junto com outros recursos que a Audace, enquanto psicóloga, eu, enquanto terapeuta, com PNL, com outros processos terapêuticos, a gente consegue fazer um trabalho de ressignificação de memórias que trazem algumas sensações que não são tão bacanas.
E a gente tem feedbacks incríveis, né, Odd, de todos os renascimentos que a gente faz. E essa aqui é a nossa terceira oficina aqui em São Bernardo. E assim, quem participou, os feedbacks foram extremamente positivos. Foi muito legal, todos adoraram. Então, vale muito a pena. Vale muito a pena. Chama a gente no privado e vem participar mesmo, que vai ser um dia maravilhoso. Maravilhoso. Amanhã eu vou soltar um vídeo explicando o que é o renascimento, os benefícios, vou divulgar alguns depoimentos e acho que vai ser um material bacana, porque bastante gente começou a plantar a sementinha da curiosidade, Odd, para entender o que é isso. Ah, que legal. Que legal, foi muito bom estar aqui, gente. Não sei se respondemos todas as perguntas, mas depois responderemos. Vai mandando pra gente que a gente responde o que ficar, enfim, manda no nosso privado que a gente responde. O pessoal participou bem, viu, Odd? Bem legal. Que bom. Odd, muito obrigada. Conversar com você, né? Sempre é bom. Eu adorei. Pessoal, Odaice, uma psicóloga incrível, além de um ser humano maravilhoso, uma amiga que a gente gasta algumas horas batendo papo, conversando, dando risada. Muitas. Foi muito bom. A Odd tem ajudado, não só ajudado, acho que tem sido um recurso poderosíssimo para muita gente que eu conheço e essas pessoas têm dado um feedback incrível. Então, pessoal, Odaice, super psicóloga. Obrigada, Obrigada. Ninguém precisa sofrer sozinho, tá, gente? Procura ajuda, conversem. Verbalizar é terapêutico também. Então, vamos assim, falar mais. Com certeza, com certeza. Obrigada, Dé, pelo feedback. E assim, acho que eu e a Débora, agora a gente já trabalha no Evolve, né, como equipe nos treinamentos do Núcleo Evolve já há alguns anos. Mas agora a gente está iniciando também juntas um novo projeto que é o E-Mulherice. A nossa ideia é trabalhar com mulheres, trabalhar o feminino, enfim, a gente tem falado muito do termo matrístico, mas isso vai ser tema para uma outra live. Não é hoje, vai ser um outro momento. E em breve vocês vão receber mais notícias sobre esse trabalho focado inicialmente para mulheres. Depois os homens entram porque a gente vai trabalhar o feminino. E o feminino não significa que são só as mulheres. Né? Mas em breve vocês vão receber notícias sobre isso. É isso. Beijo, vamos explicar mais. Foi muito bom. Perfeito. Foi. Uma pena só não ter conseguido ficar aqui com a gente, mas ela interagiu muito bem aqui com o pessoal da live. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que se dispôs aí 1h da tua noite, poder ouvir um pouquinho mais e ajudem quem vocês entendem aí que estão num processo de tristeza muito profundo. Ajudem. Ajude essa pessoa a ter clareza, a ter esse olhar autorresponsável. Faz diferença, acredita em mim. Legal. Odd, obrigada, viu? Beijo a todos. Beijo, tchau, gente. pessoal.